Adaptar jogo de videogame para o cinema é uma merda, né? Pô, a gente vê isso recentemente aí acontecendo um monte de vezes e ficando uns filmes cada vez mais capenga. Mas também tem coisa boa, né? Bom, eu peguei esse vídeo do Gaveta que ele fala sobre adaptações de videogames para o cinema. É um vídeo de um ano atrás, mas é um vídeo que eu acho que ele é bem recorrente para falar agora, porque saiu aí a adaptação de Devil May Cry da Netflix, no qual muitas pessoas odiaram por não ser fiel ao game, por ser realmente uma coisa ali que destoa bastante do que é a proposta do original, né? Eu não sei qual que é a proposta do original, eu joguei só um jogo de Devil May Cry, né? Então não posso falar com propriedade, mas eu gostei da série. Eu, como pessoa que não conhece tanto o mundo de Devil May Cry, gostei bastante da série, gostei de muitas coisas que a série faz, conversando com a nossa realidade atual e tudo mais, né? Mas eu peguei esse vídeo do Gaveta porque tem alguns assuntos que eu gosto de abordar aqui no canal, que eu quero abordar aqui no canal, no caso, só que eu nunca encontro o formato certo. Eu pensei, por que não tentar fazer isso num formato de react, né? Então eu peguei esse vídeo do Gaveta, que é um vídeo que eu já conhecia, e nós vamos reagir a ele hoje, e eu também vou dar meus pitacos, claro, né? Vamos lá então, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como todo mundo já deve estar reparando, estamos passando por um boom de produções baseadas em jogos. Filmes, séries, muita coisa está saindo e parece que só está aumentando. Inclusive, recentemente... Twisted Metal, essa série aqui... Filmes, séries, muita coisa está saindo e parece que... Twisted Metal, não conheço o jogo, sei que o jogo ele não tem eu não sei se, eu posso estar cometendo uma gafe, né, mas é um jogo de carro, né, então não sei se ele tem uma história gigantesca por trás, mas eu gosto muito de como a série cria essa história. Eu gostei realmente bastante de Twisted Metal, é uma série ali que me surpreendeu bastante em 2023, eu aguardo aí uma segunda temporada, né. Só está aumentando. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo meio mãe de Ná, tentando adivinhar qual deve ser a próxima moda de Hollywood depois dos filmes de heróis. E aí eu tava tentando chutar que podem ser os filmes baseados em animes, e muita gente veio falando. No caso, Devil May Cry, que é o recente, né, ele é mais ou menos nas duas pegadas, né, já tinha um... Ah não, mas ele é um anime baseado... Cometi uma gafe aqui. Ele é um anime baseado no game, mas ele também já tinha tido um anime antes, né? Não, enfim. Gaveta, acho que são as produções baseadas em jogos. Cada vez mais frequente, e é provável que isso venha dominar Hollywood. Será? Eu não falei naquele vídeo disso porque eu acho que... não. Talvez eu esteja influenciado por um passado meio amargo de produções baseadas em jogos. Talvez. A gente teve... Mortal Kombat é legal, pô. Mortal Kombat 1 lá eu acho legal. O Resident Evil 1 eu também acho legal. Não acho tão ruim assim, não. Não acho ruim. A parada é que não é fiel à obra original, né? A gente se apega bastante a isso. Por exemplo, o Resident Evil 1 ele não é tão fiel à obra original, mas isso não faz com que ele seja um filme ruim só por causa disso, tá ligado? Tipo, ser fiel ou não à obra original não é uma métrica de qualidade, tá ligado? Tipo, pô, tem um monte de série, de filme, de jogos mesmo que pegam coisas de um... Tipo, The Witcher. The Witcher é um jogo que veio de uma saga de livros, tá ligado? E ele não é fiel ao original, entre aspas, né? Porque ele continua a história, se eu não me engano, ele se passa antes dos livros, não me recordo agora. Mas ele não adapta aquela coisa ali 100%. E ele é uma coisa boa, tá ligado? Ou não, né? Não legais. Aí isso daí é paia. Aí o Mortal Kombat Aniquilação, eu acho que é tenso. Too bad you will die. Não legais mesmo. Há quem acredite que os filmes baseados em jogos já estão superando os filmes de herói. Não, tirando Super Mario, que realmente foi um sucesso retumbante, não, né, ainda não tá lá. Eu acho que os filmes baseados em jogos, eles podem dar certo se eles romperem uma barreira narrativa muito peculiar desse tipo de produção. Pode dar certo. Deixa eu tentar falar sobre essa diferença narrativa que existe nos filmes baseados em jogos, do que eu acho que pode ser tendência ou não, falar um pouquinho de produções novas que estão saindo, FNAF saiu agora, e é meio que um fenômeno num público muito específico. Isso daí diz muito sobre as peculiaridades de produções baseadas em jogos. Vou falar disso tudo depois da vinheta. Antes, deixa eu começar falando o seguinte. Teve gente que falou, cara, filmes já baseados em jogos, galera, tá tão grande quanto filme de herói. Eu não falo nem por números, tá? Eu digo até por percepção. A gente ainda tá vivendo uma era do cinema que quando a gente vai num local que tem, sei lá, 8 salas de cinema, 6 estão fechadas com um único filme. Isso é um problema, né? Isso é um problema real, muito gigantesco, pô. Eu acho que foi ano passado, ano retrasado.
que tinha saído aquele filme Nosso Sonho lá, que é o do Claudinho Bochecha, e eu não conseguia assistir ele no cinema, pô, porque na época eu acho que tava passando, não sei se era Aquaman 2 ou o que era, que tava tipo, não lotando as salas de cinema, porque eu acho que ninguém foi ver esse filme, mas no sentido de todas as salas de cinema, todo o cinema tinha 8, vamos supor que tinha 8 salas no cinema. 7 era Aquaman 2, pô. Caramba, e não tinha um filme lá, uma sessão de Nosso Sonho. Aí em alguns cinemas tinha uma sessão de Nosso Sonho que era tipo 10 horas da noite, 11 horas da noite. Pô, não existe o caso, mano. Não existe, pô. Aquaman, tá ligado? Aquaman, meu Deus do céu. Filme de herói. Em Caxias, o Multicine destinou todas as salas de cinema somente para a pré-estreia do Homem-Aranha. Isso ainda não... Maluquice. E aí, quem quer assistir outra parada que não queira assistir Homem-Aranha? Aí não assiste, né? Aí beleza. Isso tá acontecendo com filmes de games. Eu lembro que eu tava conversando um dia aqui com o pessoal da Gaveta Filme, falando de filme de herói, batendo papo assim. Eu fui de tarde cortar o cabelo, comecei a falar sobre filmes de heróis com um cara. Tava cortando meu cabelo, ele falou Homem de Ferro, Thor, não sei o que lá. De noite minha mãe me ligou e ela veio me falar que ela viu um filme de herói e a gente começou a conversar disso. Olha quantas bolhas os filmes de heróis estão furando. Pessoas de várias classes sociais diferentes, várias bolhas culturais diferentes estão vendo filmes de heróis. Vai no botiquinho, cara, Homem de Ferro aí, eu tô de Stark. Isso é muito real, né, que o Gaveta tá falando, porque os filmes de jogos, eles não quebraram essa barreira. E eu acho que eles não vão quebrar essa barreira, porque é algo muito específico, né? Filme de herói por exemplo, é uma mídia. Mas a gente tem que pensar também que o filme de herói ele é uma mídia diferente, né? Então ele é uma HQ. Então quando ele vai pro cinema, ele vira outra mídia. Será que isso não pode acontecer com jogos, tá ligado? Tipo, será que, tudo bem, jogos é algo muito nichado. Algumas pessoas gostam de jogos, assim como algumas pessoas gostam de HQ. Será que se você transportar isso para o cinema, você não vai ter o mesmo fenômeno que você tem transportando filmes de heróis? Porque hoje, muitas pessoas que não gostam de HQ, por exemplo, eu não leio HQ, assiste filme de herói, tá ligado? Eu assisto filme de herói e tal. Então, eu acho que pode ser que isso aconteça, mas isso vai demandar algum tempo, tá ligado? Porque, tipo assim, a Marvel demorou... Pô, há quantos anos a gente não tem filmes de heróis? Desde a década de 90, década de 80, a gente já tem filme de herói, tá ligado? Agora, filme de jogo... Tá, teve ali uns gato pingado na década de 90, década de 2000, começou mais ter ali na década de 2010 e agora tá tendo mais na década de 2020, adaptações de jogos e tudo mais, né? Então eu acho que pode acontecer esse fenômeno, mas a primeiro momento vai pegar mais um público que já conhece jogos de videogame, um público que já gosta, já consome, e aí vai no cinema assistir a adaptação daquela parada. O problema é que quando essa narrativa for diferente da narrativa que eles esperam que seja, como aconteceu com Devil May Cry, pegar o universo de Devil May Cry realmente e expandir ele, adaptar o universo, não adaptar pontos específicos de uma trama, ou dar tanto foco para o personagem principal, no caso Dante, você dá mais foco para o universo, mais um foco para o todo de Devil May Cry do que para o protagonista lá dos jogos, pode ser que o público não aceite tão bem, igual não aceitou tão bem o Devil May Cry, entende? I'm sorry, is that me? Yeah. Filme de game ainda não furou essas bolhas todas. Filmes baseados em animes também não furou essas bolhas todas ainda. A gente aqui fica fazendo um exercício pra ver, cara, qual vai ser a grande moda que vai chegar. E aí eu quero fazer só um disclaimer aqui. Nesse vídeo passado eu falei que achava que os animes têm muito potencial pra serem a grande moda de Hollywood futura. E teve gente irritada, teve gente, ai não sei o que lá. Não muitos, mas alguns irritados e reclamando. Eu tô falando de desenho animado e filme de herói. Calma. E o mais importante, eu estou dando a minha opinião sobre desenho animado e filme de herói. Calma. Corretíssimo. Calma. É só minha opinião. Esse canal aqui, gente, eu não tô aqui cravando verdade nenhuma. Nenhuma. Ah, não, é isso que vai acontecer. Isso daqui vai dar certo porque isso aqui é mais fácil, isso daqui vai dar... Cara, eu posso errar todas as previsões, assim como eu já errei muita coisa na vida. Encara esse canal aqui mais como opinião. Você tá ouvindo alguém que gosta muito de cinema e tá dando uma opinião. E eu posso errar e tá tudo bem, sabe? Desculpe! Esse vídeo tá sendo feito por comentários que vocês colocaram lá nesse vídeo, falando dos filmes baseados em games e tal. Eu falei, caraca, realmente, tá sendo muita produção agora baseada em games. Last of Us foi um sucesso. Diria que o maior sucesso de uma produção baseada em game foi o filme animado agora do Mario. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque o filme do Mario, ele não adapta literalmente um jogo, assim. Ele pega o contexto, né, do jogo, do Mario, que é o Mario indo salvar a Princesa Peach e tudo mais, e aí ele adapta isso, tá ligado? Ele pega mais o contexto e cria uma história em cima disso.
sabe? Eu acho isso interessante. Você pega o universo ali, você cria uma história pra expandir realmente aquele universo, não pra fazer algo mais do mesmo. Porque, pô, se você quer algo igual, algo idêntico àquilo, é mais fácil você consumir aquela outra mídia, tá ligado? Tipo, por exemplo, quando você quer um livro, você quer que um filme seja idêntico a um livro, é muito mais fácil você consumir o livro do que o filme. São mídias diferentes, então tem que ter propostas diferentes, porque senão fica mais do mesmo. Pelo menos eu acho isso, né? E é lógico, tem que ser bom, não é só porque vai ser diferente que vai ser bom. Não é o caso. Assim como ser 100% fiel ao livro não quer dizer que seja um filme bom. A gente vê um monte de casos assim que acontece, 100% fiel ao livro, ao jogo, ao anime, ao que quer que seja, e não é bom, tá ligado? Mas muitos casos também de filmes que não são adaptações fiéis, não adaptam literalmente ali o que estava na sua obra original, e são coisas muito boas. Esse daí estourou bolhas sociais, daí ele ficou muito famoso mesmo. O lance é, pra você fazer adaptações com pessoas, né, live action, eu acho que os jogos eles têm um grande obstáculo, um grande desafio a ser vencido, que é um fator que deixa até mais difícil de adaptar em relação a filmes baseados em animes, por exemplo, que é o fator interatividade. Pensa comigo, Sim. vamos pegar os filmes baseados em animes, por exemplo. Quando você pega um anime, um original, qual é o propósito de fazer um anime? Como é que ele cativa o seu público? Ele conta uma história. Ele tá contando uma história. Pode ser uma história divertida, pode ser uma história séria, pode ser uma história extremamente agitada, pode ser uma história mais parada, contemplativa e tal. E você vai contando essa história da melhor forma que você acha que vai conectar com as pessoas. Ponto. Quando você faz um jogo, não adianta só você pensar numa história que você acha maravilhosa. Assim, caraca, essa história é maravilhosa. Às vezes a história é maravilhosa. So is that everything you hope for? E ela não funcionar na jogabilidade. Tanto que tem gente que fala, tem aquele jogo que você só aperta o botão pra você ir meio que passando. Cara, só tô vendo um filme aqui passando e tem gente que não gosta. Eu lembro que tinha muita gente falando mal daquele jogo de Order Nossa, 1886. Make it feel like an experience. Então, isso é uma parada que acontece muito, né? Porque tem muitos jogos que eles focam muito na parte da história dele, na parte da narrativa, e esquece um pouco a parte da jogabilidade, tá ligado? Então tem muitos jogos que tem uma história muito boa, mas a jogabilidade é uma merda, assim, é horrível jogar aquele jogo, então é muito mais fácil você procurar no YouTube lá as cutscenes, porque tem muito canal que faz isso, né? Pega um compilado das cutscenes do jogo, joga no YouTube lá e você só assiste, porque a jogabilidade, que é aquela parada que daria graça pro filme, não existe. No filme não, no jogo. Dar graça pro jogo não existe no jogo, porque é uma merda. That would have been better served by a non-interactive movie than a game. Nem sei se a história é boa, mas eu lembro que as pessoas reclamavam disso, assim, que você tá vendo só um filme passando. Jogo precisa de interatividade, precisa de jogabilidade. A jogabilidade é um fator fundamental para jogos. A história conta com a sua interação. Tipo assim, não só os jogos, eu conto com a sua interação. Eu gostaria que você deixasse um like nesse vídeo? Gostaria. Mas mais do que isso, eu gostaria que você deixasse um votinho lá no IBEST. Deixa o like aí nesse vídeo também, viu? Eu tô no top 3. Bom, como é o IBEST 2023, né? Já passou muito tempo, eu vou dar uma pulada aqui. Nesse jabá rápido aqui. Vez mais. Bom, quando você vamos faz voltar. uma história, por melhor que ela seja, você tem que pensar, cara, a pessoa não quer só ver alguma coisa, ela quer jogar, ela quer Sim. pensar, ela quer mexer na tela com o seu personagem. Então, É porque é igual como eu disse, pô. A parada do jogo é a jogabilidade, é jogar o jogo. Se você quer uma história só, você vai ver um filme, vai ler um livro, você vai assistir um compilado de cutscenes no YouTube. A parada é que tem que unir. O jogo, ele é difícil por causa disso. Tem que unir a jogabilidade muito boa com uma narrativa, uma história muito boa também. Você tem que unir essas duas coisas para se tornar um jogo bom. Porque senão ele se torna um jogo penso. Ele é um jogo com uma jogabilidade boa, mas uma história ruim. Que às vezes não é tão ruim assim, às vezes dá até pra você se divertir, né? Você joga o jogo ali meio que sem pensar muito, porque a história é ruim, mas quando o jogo tem uma história boa, mas uma jogabilidade ruim, aí é impossível, pô, de jogar. a interatividade é um fator fundamental para a criação de um jogo. Às vezes até mais fundamental do que a própria história em si. A história pode ser legal, mas a interatividade, o jogo ser divertido, eu acho que vem em primeiro lugar. Sim, concordo. Eu sei, a gente vai pra muitos lados, eu sei. E muita gente vai discordar, tudo bem, vamos falar a verdade. Eu concordo. A interatividade
Eu concordo com o Mano Gaveta, eu concordo aí. Ela é muito importante para jogos, que é um fator que não tá presente em outras mídias. E isso tem um impacto muito forte na concepção das histórias. Você não pode criar qualquer história maluca, que não necessariamente ela vai funcionar para um jogo, sabe? Sei lá, Titanic é um filmão, mas eu não consigo imaginar um filme do Titanic, tu vai controlar o Jack lá, a Rose, sabe? É uma história muito boa. No Roblox. Pô, e pior que deve ter realmente um Titanic do Roblox. O Titanic do Roblox. Mas que não necessariamente vai funcionar pra jogo, então ela nem vai ser feita. Ao contrário de pra anime, não. Pra anime é possível que crie uma história nessa vibe. Provavelmente vai acontecer uma maluquice, o navio vai sair voando, sei lá, mas... Você tá entendendo como esse fator, ele influencia diretamente na concepção das histórias? Claro, tem histórias e histórias. Tem história que é feita pra jogo que vai cair com uma luva numa adaptação pra cinema. Tem outros que não. Eu só acho que ele não é tão versátil assim, o meio, né? O mundo dos jogos, ele tem muitas histórias pra se contar, mas nem tantas histórias boas como, por exemplo, o universo dos quadrinhos ou o universo dos animes, na minha opinião. Eu tô dizendo assim, histórias boas para se adaptar para live action. Ele tem muitas histórias, mas eu acho que na comparação dos outros universos tem tanto. Talvez seja eu um pouco amargo diante de um histórico tão triste de filmes baseados em games. Talvez. Mas tem coisa boa também. Tem muito filme ruim baseado em jogo, muito. Mas gavetas já tiveram filmes bons, produções boas. Eu gosto de Silent Hill, Last of Us. Silent Hill, excelente exemplo de um filme que não adapta 100% uma história de jogo, né? Ele meio que faz um compilado ali dos jogos de Silent Hill, cria uma história em cima disso e tudo mais. E pra mim, Silent Hill é uma adaptação muito boa, porque ele adapta o universo de Silent Hill e não o jogo em si. Ele mostra como que é o universo ali de Silent Hill, como que é aquela merda que é realmente Silent Hill ali, um monte de inimigo, um monte de bagulho asqueroso e tudo mais. The Last of Us, um outro exemplo muito bom, adapta realmente o jogo, né, adapta ali a história do jogo, mas também tem coisas pontuais que eles criam da própria narrativa deles. Por exemplo, aquele episódio não vou lembrar o nome daquele casal, é Bill e... Puta, não vou lembrar o nome daquele casal, mas acho que é no episódio 2 ou 3, que, pô, é um episódio maravilhoso e no jogo eles são pouco aproveitados, vamos dizer assim. Eles não têm tanto espaço de tela assim, mas, porra, nessa série ficou maravilhoso esse episódio. Foi um sucesso muito bom. Eu gosto mais do jogo, mas foi muito boa a série, Twisted Metal saiu agora. Eu ainda não vi, muita gente tá vendo, tá gostando, tá curtindo. Boa demais. Twisted Metal é um... Como que chama? É um entretenimento purinho, entretenimento puro. A gente pode falar do FNAF, que acabou de estrear no cinema. Assim, tá muito legal, no início legal, ainda. legal. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, só passou o primeiro final de semana. Tem que ver com o tempo. Depois ainda com streaming. De repente, se você tem NordVPN, você assiste até antes no streaming. Eu assisti The Bear, o Urso, antes. Calma aí, pular aqui o Jabá, né? Porque Jabá é de antigo, né, Gaveta? Isso não vai ligar tanto, né? Pular aqui. Aqui, ó, pular pra frente. Assisti com o NordVPN. Você pode até esperar pra assistir no streaming com o NordVPN o FNAF, mas tem um público muito grande que não está esperando e está vendo logo. Olha, caraca, que é isso, mano? Mas tem um público muito grande que não está esperando. O cara tá vestido de... Eu não vou saber o nome do urso de FNAF, né? Peço até desculpas aí, mas ele tá vestido aí de ursão do Five Nights at Freddy's, né? Você está vendo logo, que é o público jovem adolescente. Os adolescentes mais jovens. É muito doido, porque FNAF tá sendo detonado na crítica, né, especializada, e tá sendo um sucesso pro público-alvo dele, que é realmente a galera mais jovem, o adolescente mais jovem, né? E eu acho que até criança gosta de Five Nights at Freddy's, o que é uma maluquice, né? Porque é um jogo de terror. Mas até as crianças estão indo pra esse caminho de gostar de Five Nights at Freddy's. Meio estranho, né? Jogo de terror e tal. Isso me remete muito a um papo que eu falei sobre produções nichadas. Quando eu falei sobre Super Mario, o filme do Super Mario, que eu falei assim, teve muita gente que tava achando o desenho meio bobo. Tá meio bobo demais e tá apelando muito pra nostalgia. E eu falei, cara, ele tem um público muito específico. É um público infantil que gosta do desenho mais bobinho, não tão cabeça, tá assim. Ou então o adulto que é nostálgico do jogo. Eu até falei isso, porque por mais que muitas pessoas tenham defendido, não, mas o filme da Pixar serve pro adulto também. Mas não precisam todas as produções pra crianças serem iguais à Pixar. Tem criança que não gosta tanto do desenho da Pixar. Não, e assim, até adulto, né? Essa parada da... porque isso que é foda de animação, né? Eu tenho que ser sincero aqui, eu não assisto muita animação, né? Eu tenho que ser sincero aqui, eu não assisto muita animação, eu assisto mais filme live action mesmo. Mas animação tem essa parada de colocar o padrão Pixar. Então,
toda animação tem que ter uma historinha lá que a criança não vai entender a historinha, vai ver os objetos bonitinhos lá e tal, mas o adulto vai ficar tocado com aquela mensagem. Pô, tem que fazer animação que não tem mensagem nenhuma. Animação zero mensagem. Você, lógico, você assistindo, você pode adquirir alguma mensagem, tipo como Treinar Seu Dragão. É um filme que aparentemente ele não tem nenhuma mensagem ali por trás dele, mas é um filme que você assistindo, você pode pegar ali uma mensagem, tipo, não julgar o livro pela capa, né? Muitas vezes algumas pessoas são ditas como seus inimigos, mas na verdade são pessoas ali que estão vivendo a vida delas de boa, tipo o dragão ali com os humanos e tal. Mas, pô, não tem mensagem, então, pô, não precisa ter mensagem, não é WhatsApp, pô. Criança que vai ver o desenho da Pixar e vai querer ver o Mario, vai querer ver Backyardigans, vai querer ver um negócio que é mais bobinho. Então o Mario, ele foi num outro nicho, ele queria agradar essa galera. FNAF é um sucesso entre os jovens. Eu estou falando isso porque eu tenho uma jovem em casa chamada minha filha, vulgo Juliana, que é aficionada por FNAF. Ela sabe tudo da família Afton, e o pai, os irmãos, o William e o não sei o que lá, e aí o espírito da criança ficou preso no animatrônico X e tem o... Não, e isso foi uma jogada de marketing fenomenal, né, mano? Porque eu acho que o primeiro jogo de Five Nights at Freddy's veio sem história nenhuma, e aí não sei como que deu esse boom na comunidade de FNAF, que começaram a criar histórias em cima, e a própria comunidade foi criando histórias e somando isso, tá ligado? Pô, isso foi genial. Sabe o Springtrap, e a Chica e o Ted, tem um Ted. Tem um Ted? Não, tem o Fred, viu? Eu sou muito bom. Tem verdade. toda uma Fred deve ser o nome do urso, né? Eu moscando aqui. lore criada no FNAF que é gigantesca. E essa galera é apaixonada por isso. E o filme é repleto de easter egg pra essa galera. Eu até vi gente falando assim, cara, o filme do FNAF é um filme de terror, mas ele não assusta tanto, então não é tão bom. Cara, não ele é feito pra essa galera mais jovem. Ele não, isso é uma coisa que eu notei muito no filme, é que ele é um filme que ele não é feito pra dar medo, não é feito pra assustar, nem nada do tipo. Ele é um filme de terror, muito entre aspas. Ele é tipo um Goosebumps, sabe? O Goosebumps lá, aquele filme que é um terror, só que ele é mais voltado pra criança. É tipo esse. Claro que ele não vai ter um susto bizarrítico, porque ele depende de uma galera um pouco mais jovem, vocês estão entendendo? Então, assim como o Mario também, ele mirava um público bem mais novo, FNAF é um filme de terror, é quase um filme de terror family friendly, vamos dizer assim. Ele tem um nicho específico e ele se aproveita da galera que jogou. E os filmes de jogos, eles têm se aproveitado muito da galera que joga, né? Por mais que seja dentro da bolha da galera que gosta disso, ele acerta muito em cheio quem gosta. E aí tá um dos caminhos possíveis pra começar a se criar filmes baseados em games, que é dane-se um pouco a interatividade. Agora é isso. Porque, ó, você vê, qual é do jogo da FNAF? FNAF, cara, basicamente é um jogo de gestão de recurso, né? Pelo menos o primeiro, não sei os primeiros, né? É só você na sala, você tem que decidir quando você tem que... É um jogo que não tem muita parada, tá ligado? Não tem muito guero-guero. É isso daí, você olha nas câmeras, você fecha a porta quando o monstro estiver chegando perto, acende a luz e tudo mais. Abrir uma porta ou outra, quando ligar a câmera, quando ligar a lanterna, quando é isso. Não acabar a bateria e você suportar aquilo ali durante a noite. Você fazer a gestão ali pro boneco não te destruir. E aí eles criaram a história em volta disso, mas você entende que parece que eu não sou tão... Aí os adolescentes vão me xingar aqui. Aquela deixa comigo. Não! Me parece que é o tipo de jogo que primeiro você inventa o jogo, depois você cria a história. Nossa, com certeza deve ter sido isso. 50. Com certeza deve ter sido isso, pô. É igual eu falei aqui, quando o jogo lançou, não devia ter história. O cara, o moço que fez o jogo, ou a moça que fez o jogo, eu não sei quem foi que fez o jogo, não deve ter pensado, pô, só vou pensar nessa história aqui. Ele fez o jogo ali, um jogo de terror, realmente, ali um jogo que dá um cagaço, e aí depois ele foi criando a história, provavelmente também com a ajuda da comunidade, que também foi criando as próprias teorias delas, e aí ele foi pegando essas teorias e criando uma história em cima, tá ligado? Então vou tacar primeiro. Não sei. Vou me inventando depois. Só que a galera começou a gostar de criar a história e cresceu, e ficou gigantesco, e 1 milhão de Exatamente. animatrônicos, e esse tipo de coisa. Mas Meu Deus! Olha o tanto de boneco que você tem. entende que não é uma produção que é necessariamente criada numa história e vamos criar uma jogabilidade em cima disso, e sim o contrário. Que é o que a gente pode dizer que aconteceu com o Mario também. A não ser que vocês me corrijam. Não. Já existia um quadrinho. Eu não posso falar isso sem estudar. Toda vez que eu falo assunto sem estudar aqui, eu sou detonado. Eu vou falar, não, Gaveta, já existia um quadrinho do Mario no Japão em 1970 e blau. Tudo é possível.
Capaz, é possível. capaz. Que pra mim o Mario, ele veio derivado do Donkey Kong. Tinha um jogo do Donkey Kong e Pra o Mario mim também. era quem você jogava pra pular os barrilzinhos, até que o pessoal falou, vamos fazer um jogo do Mario. E começou acho que é a isso, criar toda a história em volta dele. Sonic foi assim também. O Sonic era o pouco espinho que corria e catava moeda. Sonic é o raio azul. Sonic que vai de norte a sul. Hoje em dia tem uma lore insana, um negócio maluco, Sonic de todas as cores, e teve a adaptação do Sonic pro live action. E você vê que esse é um dos caminhos. Cara, e aí, vamos aproveitar aquela loucura que o Sonic, a história do Sonic hoje em dia é tipo é um anime loucaço. Vamos aproveitar esse anime loucaço, como é que tu vai transpor aquilo ali pra um live action, entendeu? Então eles foram pra um lado mais realista, que é um caminho que os filmes de heróis estão seguindo, assim. Tem aquela criatura fantástica, mas vamos botar aqui meio, por mais que seja meio bobinho, vamos tentar trazer um pouco pro real. Não sei se funcionou tão bem, foi médio. As adaptações de jogos, obviamente, elas vão funcionar melhor para as histórias que já são meio realistas, ou então que são realistas e as histórias ainda são boas, como é o The Last of Us. O The Last of Us, ele é um acerto, ele é um triunfo, pra mim, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o jogo do Sonic funcionou, mano. Os filmes do Sonic transportados para o cinema, acho que eles funcionaram do jeito que eles queriam. Pô, deu bastante dinheiro, tá ligado? Pô, o meme lá do moleque gritando, é o Shadow, pai, é o Shadow. Mas até o The Last of Us, ele sofre em algum momento ou outro, no episódio final, pra mim ele sofre muito, justamente porque ele não conta com a interatividade. Eu falei disso daí quando eu falei o vídeo sobre The Last of Us. Às vezes os jogos, a narrativa do jogo, ela conta com a sua interatividade pra passar melhor a mensagem. Explicando isso daí. Sim. The Last of Us, no final, o Joel, ele entra numa loucura e ele vai salvar a Ellie. Então ele invade o hospital, matando geral numa carnificina louca. Where was the operating room? I ain't got time for this. E você não quer controlar ele. É muito triste essa cena, que é muito... Não, cara, não faz isso. Eu lembro que eu ficava procurando outra coisa pra fazer. Não, cara, eu não posso sair matando geral pra resgatar ela. Ele mata geral, ele atira nas pessoas ali, entra na sala de operação. É horrível. A galera do jogo, a galera da Naughty Dog, eles contam com isso. Você tá entendendo? Eles contam que você vai estar controlando e você meio que não vai estar querendo controlar. É uma forma muito genial de você emular esse conflito que provavelmente ele também está sentindo. Que ele sabe que ele tá errado, mas ele tá fazendo aquilo mesmo assim. Não tem como uma série live action passar essa sensação pra você. Ainda mais tão corrida como foi a série. Os filmes baseados em jogos, Então, eles têm... tem como. Se souber fazer, eu acho que tem como sim, tá ligado? Eu não vou falar como que eu acho que deve fazer, até porque eu sou um merda, né? Eu não sei como faria. Mas eu acho que essa sensação que o Gaveta está falando aí, essa sensação de você estar controlando realmente o Joel e você não querer fazer aquilo, e mesmo assim você é obrigado a fazer aquilo, porque senão você não termina o jogo, é uma sensação realmente exclusiva do jogo, né? Porque na série você não vai controlar o Joel. Mas tem como você emular entre aspas, esse sentimento. É tipo quando você tá vendo uma coisa e você não quer ver, mas você não consegue não ver, sabe? Tipo, você tá acontecendo alguma coisa na tela, você quer fechar o olho, só que você não consegue não ver, você tem que ver aquilo, só que você fica com esse sentimento conflitante também, sabe? Eu acho que tem como fazer isso, só que teria que ter sido feito de uma outra forma, né? E eu não sei qual forma seria, porque eu sou um merda. Tem essa diferença. Mas ainda assim, você vê, eles estão tentando atirar pra tudo quanto é lado. Eu lembrando do histórico aqui de produções baseadas em jogos, não é um saldo positivo. Eu vou lembrar, por exemplo, Silent Hill. Silent Hill é um filme que eu gosto muito. Não é um filme, mas foi legal, foi bom. Tem aquela sensação... Então, aí essa é uma parada, né? Porque... O Pyramid Head lá no jogo, ele representa, se eu não me engano, o lado sexual ali do personagem principal, acho que do Silent Hill 2, posso estar cometendo uma gafe. Então não teria sentido, entre aspas, ele aparecer no filme, né? Até porque não é o mesmo protagonista e tal. Só que, tipo assim, isso... Dane-se, tá ligado? Isso daí é a lore do jogo, a lore do filme é outra. A lore do filme, o Pyramid Head apareceu porque ele é maluco, e é isso. Larga, meio... que isso, coisa meio triste, meio... Dá um cagaço. Tem umas paradas nesse filme que dá um cagaço. Sei lá. Na verdade, pra mim, a melhor produção baseada em games até hoje é a série Arcane, que foi boa. Eu assisti só a primeira temporada, né? Porque eu não sou muito de série. Mas Arcane, a primeira temporada de Arcane foi maravilhoso, mano. Mas, e eu não gosto de LOL. Se você for ver históricos de produções baseadas em jogos... Peraí, deixa eu ver aqui. Série animada tende a dar mais certo, né? Cyberpunk teve um excelente desenho não animado. Assisti, Castlevania também teve. E aí, assim, Castlevania que é do mesmo...
do mesmo criador também de Devil May Cry, né? Que a galera tá caindo, matando aí, tá xingando, falando que a série é ruim, os caramba lá, porque não dá protagonismo pro Dante, blá 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 blá. Halo, Witcher foi muito ruim. Halo eu assisti 3 episódios, 3, 4 episódios, achei interessante, me deu vontade de jogar os jogos, mas não continuei. The Witcher eu assisti quase todas as temporadas. É uma série que começa bem, mas depois ela decai bastante. Blood Orange, então... Nossa senhora! Essa The Witcher A Origem é muito ruim. Vou pros filmes, meu amigo. O IMDb, em relação a notas, o mais bem ranqueado é o Sonic, o filme. Rampage, do The Rock. Rampage é de filme? É de jogo? Não sabia, não. Tomb Raider tem um filme baseado. Tomb Raider, tem que assistir esse novo aí. Eu assisti só o antigo, eu assisti o antigo pra fazer um vídeo pro canal, né? Um vídeo de Tomb Raider lá, o primeiro. Vai sair aí logo mais. Resident Evil, toda a série é Resident Evil. Eu sei, tem gente que gosta de Resident Evil. Tudo bem, se você gostar dessa merda. O primeiro é bonzão. Assassin's Creed, Pô, Assassin's Creed é triste, mano. Nossa, é triste. Porque, mano, Assassin's Creed tem um universo tão bom, tem uma mitologia por trás de Assassin's Creed tão boa. Dava pra você conseguir usar esse universo de Assassin's Creed, mas eles não conseguem usar. É mais um dinheiro só. É mais um filme feito só pra ganhar dinheiro. Foi tão... Teve Warcraft, Hitman... Não. Warcraft é legalzinho, viu? Não sei se é porque é uma ação genérica e tal, mas é legal. Hitman eu não assisti, né? Nossa, esse antigo aí. Tá vendo? Assim, é um histórico não bom. Pô, mas esse Hitman aqui é o... É aquele... Acho que eu sei quem que é esse cara. O que ele fez, esse cara? Ele fez alguma coisa famosa, enfim. Vendo, assim, Ele é famoso, esse cara aí. Não bom. Prince of Persia... Não assisti. Teve filme Tekken. Os dois filmes do Street Fighter. Meu o filme Deus. do Street Fighter com o Van Damme. Meu Deus, filme do Tekken, do Street Fighter, meu Deus, acaba. E depois teve um outro com aquela menina Kristen Krell, que fazia o Smallville. Também, ó. É verdade. Horrível. Uma bosta. A da Chun-Li. De todos os filmes de herói, cara, nenhum me decepcionou tanto quanto Max Payne. Eu sou muito fã de Max Payne. Não assisti Max Payne, mas se tem o Mark Wahlberg, eu tenho certeza que é uma merda. Acho que o único filme do Mark Wahlberg que é bom é Os Infiltrados, até porque ele não aparece tanto e porque é dirigido pelo Scorsese, né? Top 10 jogos da minha vida aqui, eu botei o Max Payne ali no meio, porque eu amo o Max Payne. E eu tava esperando que ia ser um filme bom, sabe assim? Eu vi umas imagens bonitas de divulgação, e era o Mark Wahlberg, tava bem o Mark Wahlberg na época, um cara de sucesso. Eu falei, cara, vamos dar uma... Cara de sucesso, Mark Wahlberg, o que ele tava fazendo na época? Pô? Tava fazendo Transformers? Sei lá, tô zoando, tô brincando. Max Payne vai ser bom. Ai... Talvez seja o meu rancor falando, mas eu sinto que, graças a esse lance da produção original, ela funciona não necessariamente pelo seu fator narrativo, mas pelo seu fator interativo, mistura a nossa cabeça. Tem jogos que a gente fala, cara, tem que adaptar esse jogo aqui pra cinema, sabe, pra um filme, uma série, mas às vezes não é nem tanta narrativa que a gente gosta da aventura, de controlar o personagem, e nem tanto da história. E aí quando você tira o controle da sua mão, e você só começa a prestar atenção na história, você começa a notar que muita história de jogo é meio estapafúrdia, meio... tem muita história de jogo que, pô, não significa nada, mas é igual eu já falei aqui, né? O próprio Gaveta falou isso. É muito mais importante a jogabilidade ser boa do que propriamente a história ser boa, né? Lógico. God of War, história boa, jogabilidade boa. E os novos, né? 2018, Ragnarok, história boa, jogabilidade boa. Excelente. Uma mão com mel. Tá perfeito. Agora, se é um jogo com uma história boa, mas uma jogabilidade ruim, aí não tem como jogar, pô, é intragável. É meio ruim isso, assim, tem muita história de jogo que é ruim. O próprio Mortal Kombat, cara, eu tava jogando Mortal Kombat 1 agora. É divertido, eu gosto de jogar Mortal Kombat, tá? Eu gosto de jogar o modo história, ficar vendo a história, eu me divirto na história. Mas é uma história que funciona ali. Tu vai botar aquele live action, fica meio... Tentaram adaptar o Mortal Kombat 2 vezes pro cinema, né? A primeira vez é um filme que era terrível, eu gostava porque eu era muito fã. E fizeram um novo agora, cara. Nossa, assim, verdade, tá esquecido. Pô, é o filme que mais decepciona porque os primeiros minutos de Mortal Kombat é muito bom, pô. Esses primeiros minutos do como é o nome dele? Do Hideo Nakata? Não vou lembrar o nome dele. Mas do Scorpion lutando com o Sub-Zero é muito foda, pô. Mas depois, aí vem o Cole, aí...
A cena é legal. Eu sou muito vendido também. Aquele ator que faz o Scorpion, eu gosto muito Hiroyuki dele, cara. Sanada. Mas depois o filme é uma preguiça inacreditável, Nossa. sabe? Eu sei, as mídias são diferentes. Nós sabemos É disso, muito temos ruim, que pô. adaptar pras mídias, mas... Não, pô, mas mesmo que seja mídia diferente, você não precisa adaptar fiel, eu já falei isso, mas, pô, faz uma parada da hora, tá ligado? Aí ficou muito ruim. A forma de se contar a história e até os temas e como você mostra os temas varia muito. Não é tão simples, sabe? No vídeo que eu fiz de anime, eu vi que teve pelo menos 1 ou 2 comentários falando assim: descobriram a forma certa de se fazer animes. E adivinha? É só adaptar exatamente como é feito o anime. E pronto, vai ficar perfeito. Não, Nossa. Muito burrice. Você é burro, cara. Você tá errado. Desculpa, você comentou isso, você tá muito errado. O One Piece, ele não é uma adaptação literal do anime. Não é. Ele tomou algumas liberdades, ele mudou algumas coisas. Só que em alguns pontos em que as pessoas estão percebendo a conexão principal com o anime, ele manteve. Então tem essa sensação de que ele é muito igual ao anime, mas ele não é muito. Nossa, ele não é, mano. Ele não é fiel ao anime, pô. Pô, ele corta um monte de arco, ele corta um monte de coisas que são importantes até pra One Piece, ele corta ali, pro desenvolvimento realmente do personagem do Luffy. Tem todo um arco logo no começo do anime, que é aquele arco do cachorro lá, que ele vai enfrentar um dos capangas do palhaço lá, que tem um leão e tal, e aí ele protege aquele cachorro. E esse primeiro contato do Luffy com essas pessoas é muito importante pra mostrar como o Luffy, ele é realmente uma pessoa que quer libertar as pessoas das amarras da escravidão, ou libertar as pessoas da opressão, tá ligado? Então logo no começo o anime já estipula que o Luffy, ele é realmente ali uma pessoa que vai ajudar o próximo, ele vai tentar impedir que as pessoas sejam escrotizadas, que elas sejam seja feitas de escravas, ou que elas sejam realmente escrotizadas, né? Não tem outra palavra. Escrotizadas por outras pessoas que têm mais força do que elas, tá ligado? Então é muito importante esse começo do anime, só que eles cortam isso. Muito igual ao anime. E tem muita coisa de live action que você tem que tomar decisões de coisas que a gente não nota, até que no momento que você tá fazendo, sabe assim, cara, como é que a gente vai fazer essa parte aqui? Como é que a gente vai fazer esse braço esticando? Como é que a gente vai fazer esse personagem? Vamos fazer ele digital ou com maquiagem? Vamos retratar ele como? Qual vai ser a música? Qual vai ser a cinematografia dessa cena? Não é igual do anime, não tem como ser igual ao anime. Você tem que tomar uma liberdade e você tem que achar esse caminho que funcione no live action e mesmo assim não desagrade os fãs. Os games estão passando por esse mesmo processo de se achar um caminho, mas não é fácil. Eu torço de alma e coração pra que dê certo, porque eu sou apaixonado por jogos né? Eu sou o velho do Atari, que vem jogando todas as gerações de lá pra cá. Eu joguei todos, zerei todos. Então eu de fato adoraria ver uma febre no cinema de filmes baseados em jogos, apesar que a minha conclusão eu acho que é mais difícil do que, por exemplo, de quadrinhos ou de animes, que são produções ainda mais voltadas pra narrativa do que os jogos são. Mas você pode discordar de mim, você tá errado. Vou deixar aqui embaixo o comentário pra você discordar, pra você me xingar. Você tá muito errado. A gente vai pensando sobre isso. Esse vídeo é meio que uma continuação. Eu acho que faz muito sentido o que o Gaveta falou, né? Realmente eu acho que a maior dificuldade de adaptar um jogo pro cinema é realmente essa parte da interatividade, porque um filme, um livro, ele é uma narrativa, né? Ele tá contando uma história ali, ele não tem interatividade. O jogo não, o jogo ele tá contando uma história, ele pausa pra ter a interatividade lá, você sai na mão com os bichos e tudo mais, e depois volta pra parte da narrativa e tudo mais. Então, eu concordo com o Gaveta no que ele falou, mas eu acho que ainda eles vão achar um jeito. Devil May Cry, eu sei que muitas pessoas não gostaram, mas eu gostei bastante de como foi adaptado o Devil May Cry. Eu não joguei os jogos, vocês podem falar, mas você gostou porque você não jogou o jogo. Mas é porque eu gostei de como eles criam o universo de Devil May Cry. Tipo assim, muita gente reclamou do anime não focar tanto no Dante, mas isso foi uma das coisas que eu mais gostei, porque ele desenvolve outros personagens. Bom, eu falei mais sobre Devil May Cry no meu vídeo, eu vou deixar aí pra vocês assistirem, vou deixar um card passando aí, assistem lá pra ver o que eu achei dele. Eu quero saber também o que vocês acharam desse formato, um teste aqui. Se vocês gostaram, deixa bastante like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nada, comentem aí se vocês gostaram, assim eu trago mais, falando sobre alguns assuntos mais variados. Se vocês querem que eu faça um vídeo normal mesmo, assim, comentando sobre esses assuntos, não em formato de react, eu só ligue a câmera, converse aí um pouco com vocês sobre esses assuntos e tudo mais, deixa aí nos comentários para eu saber, né? Bom, agradeço a todos que ficaram até aqui, me despeço agora, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!